Boa noite, eu sou a professora Bárbara Sabino, do curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do campus Gaspar do IFSC. E o assunto hoje é: as políticas de gestão de pessoas implementadas pela sua empresa são eficazes? Quais são os indicadores de desempenho na área de gestão de pessoas principais, conhecidos como os QPIs? Pessoal, a produtividade, né? Existem vários cálculos. Eu aqui trouxe um bem simplesinho. Então, a medida mais comum é a produtividade do trabalho. Ele mede o quanto um trabalhador produz durante um determinado tempo. É uma medida muito importante no desempenho de uma empresa, pois tem impacto direto nos custos da produção de uma unidade. Assim, se a produtividade aumenta, desde que os salários permaneçam os mesmos, o custo por unidade cairá, né? Se a gente tem uma produção diária de 1.000 peças e a gente tem 10 funcionários, qual é a produtividade de cada um? Então, só para a gente relembrar, 1.000 peças, 10 funcionários. Qual é a produtividade de cada um dos funcionários? 100 peças. 100 peças. A gente pega a quantidade de peças e divide pelo número de funcionários. Essa é uma forma bem simples e bem grotescas, assim, né? De pegar o total e dividir pelo número de funcionários. Há outros mais detalhados que isso vai depender para que a gente vai usar essa informação, né? Nós tínhamos uma época um profissional que era o cronometrista, que quando fazia lá a ficha do produto, ele cronometrava quanto tempo os funcionários levavam para fazer cada um dos processos. A gente também pode ter por processo, né? Hoje, essa atividade do cronometrista foi absorvida por outros profissionais, já lá no desenvolvimento do produto. Se eu perguntar para vocês, as empresas de vocês têm esse controle de produtividade por funcionário? Elas se preocupam em averiguar isso? Nas que eu já trabalhei, assim, por funcionário, não, professora. Não. Tem a produção por hora do setor da Do costura, mas setor. assim. Uhum. Uhum. Agora, tipo, por pessoa, quando as Por peças, pessoa, a não. produção por pessoa não tinha. É a empresa que faz aquele levantamento, faz o plano de cargos e salários. Algumas fazem o levantamento para ter um índice para um funcionário que é mediano, um que daí é mais fraco e um que ultrapassa, né? Que é um funcionário excelente. A área de vendas tem o funcionário A, o funcionário B e o funcionário C, né? Em termos de vendas, o vendedor A, o vendedor B e o vendedor C. Aí ela tem uma métrica. O B é aquele mediano que vende tanto por mês, mas aí tem o cara que supera, que é o A, e tem aquele que nunca alcança as metas, que é o C. Existe essa onda também individual. Então, a gente lembrando que produtividade, o mais simples é pegar a produção e dividir pelo número de funcionários. Lembrando que é a produção de um período, né? Eu falei em 1.000 peças dia com 10 funcionários, mas a gente pode fazer o acompanhamento do mês, né? Para verificar lá nos gráficos o que tem um dia que produziu mais, que produziu menos, o que foi que aconteceu naquele que produziu menos. Ah, é que quebrou a máquina. Ela ficou 2 horas paradas até o pessoal conseguir arrumar. Então, esse é um indicador importante e até a gente tê-lo em gráfico para a gente fazer o acompanhamento e ter as anotações do que aconteceu naquele dia, por que a gente teve uma produtividade menor ou maior. No filme, A Fábrica de Loucuras, tem uma cena que o japonês está lá na mesa da cozinha e a mulher quer que ele monte a bicicleta, que ele está fazendo lá o cálculo da produtividade, estava vendo que tinha dias que tinha até baixado. Aí ele recebe o telefonema lá do dono da empresa que está vindo para os Estados Unidos.
para verificar exatamente isso aqui, a produção, que eles não conseguem chegar num nível de produtividade igual a de uma fábrica no Japão. O turnover, então, que é esse giro, né, das pessoas que entram e que saem da empresa. Existem dois cálculos básicos, né, mas antes, só para a gente ter conceitualmente, então, a rotatividade de recursos humanos é a flutuação de pessoas entre a organização e seu ambiente. Rotatividade é o nosso vernáculo para turnover. Vernáculo é a nossa tradução, que é um termo em inglês que define o movimento de entrada e saída dos colaboradores de uma organização, independentemente de ter sido motivado pelo empregador ou por decisão dos empregados. Então, aqui, isso é interessante a gente levantar. Por exemplo, a empresa tem um índice de turnover alto, que passou lá dos 20%. Né? Aí a gente pode fazer o TCC em cima disso, porque a gente tem um problema. A gente tem um turnover alto. É 34%, 35%. Nossa, é igual à média do Brasil de 2019, é altíssimo. E a gente pode levantar se esses fatores são internos ou se os fatores são externos. Eu tive uma aluna que, inclusive, faz o PG e que ela fez o técnico em administração e eu a orientei. A empresa tinha um índice de rotatividade alto para um setor específico, para um cargo específico e para um turno específico. Era só o da madrugada, da noite, de um cargo. Porque tinham só 3 cargos que trabalhavam à noite. Na verdade, eram aqueles 3. E qual era o problema? O que ela olhou lá nas fichas de desligamento? O pessoal reclamava do horário. Era o horário de trabalho. Então, estava tendo problema no recrutamento e na seleção. Tinha que melhorar o recrutamento e a seleção, porque as pessoas estavam aceitando que provavelmente precisavam de um emprego, mas aí depois, ai meu Deus, o horário, né, elas não conseguiam se adaptar. Eu, por exemplo, sou coruja. Eu sou o tipo de pessoa que consegue trabalhar à noite. Não sei se vocês já viram que às vezes dá 1 da manhã, 2 da manhã, eu estou lendo os fóruns de vocês e estou corrigindo. Porque para mim trabalhar à noite e de madrugada não tem problema. Agora outras pessoas já têm dificuldade. Já são pessoas diurnas. Então como é que a gente faz esse cálculo? Eu falei para vocês que tem duas fórmulas. Uma a gente se preocupa, que é a primeira, só com as demissões e a quantidade dos funcionários. A outra, a gente pega as demissões, soma com as admissões e divide por 2. Então, dependendo do que a gente quer saber, a gente usa a primeira ou a segunda. Se a gente quer focar só nas demissões, como era o caso lá da minha aluna no PI do técnico, ela queria saber só porque o pessoal estava saindo. E ela precisou de um apoio também das fichas demissionais, para ver qual era o motivo que o pessoal estava alegando lá. Então, voltando aqui para os nossos 10 funcionários. Se a gente olhar em um ano e a gente tiver 10 demissões, nossa, a gente teve 100%. Em um ano girou o nosso quadro de funcionários 100%. Né? Mas se for o contrário, né? Se a gente tiver aí uns 1.000 funcionários e a gente tiver 10 demissões no ano, vai ficar mais fácil. Né? Qual vai ser o percentual? Quem é que faz a conta aí? 10 dividido por 1.000 vezes 100. É 1%, será? 1%. Deve ser perto disso. Vamos fazer a conta. Exatamente isso, 1%. E se tivesse sido 18 e a gente tem 1.000 funcionários? Então, a gente tem 18 dividido por 1.000 vezes 100. Temos aí quase 2% dos funcionários.
Se a gente for procurar lá naqueles índices, 1%, 2% ficou abaixo de 9%, então ainda é considerado baixo. Mas o que a gente pode verificar com isso, mesmo que baixo? Quais são os fatores? São fatores internos? Externos, né? Olhar lá para as fichas demissionais, fazer entrevista com os funcionários que estão trabalhando para tentar buscar mais informação ainda. De repente, esses 18 são aqueles que trabalham no horário da madrugada, né? Ou são aqueles 18 que não trabalham ali na matriz, que são distribuídos em outras unidades, porque a empresa pode ter postos de atendimentos em alguns bairros ou até em outras cidades, então eles têm que se deslocar da sua cidade para outra. A rotatividade já dá um TCC bem interessante para a gente descobrir quais são os fatores. Tentar ajudar a empresa a diminuir. Mas aí qual talvez seja o problema com o índice de 1% e 2%? Pai, pequeno? Aí os professores vão dizer na banca, mas você não tem um problema? É 1%, 2%, isso é pequeno, a empresa deve ter outros problemas. É verdade. Isso não chega a ser um problema, porque o índice é baixo. Absenteísmo, ai meu Deus. Né? Quando eu trabalhava lá na eletroasfaltona, que o índice começou a aumentar, então implantou-se o sistema da cesta básica cheio de regras. Né? E eu lembro que na época melhorou, tá? Aumentou. Então, como é que a gente faz o cálculo? A gente precisa de todas as horas que o pessoal não esteve presente. E também todas as horas trabalhadas somadas de todos os funcionários. O absenteísmo é o termo empregado na identificação da ausência dos funcionários ao trabalho, cujas causas não são necessariamente internas. Podem ser externas como em pessoas. Doença na família, né? A pessoa tem filhos muito pequenos e que um dia está gripadinho, o outro dia tem uma outra coisinha. Né? Acontece, pode ter os pais idosos, pode ter alguém na família idoso que precisa de uma atenção, a própria pessoa, né? Pode ter algum problema de saúde. Externa ainda, aquela questão de, não tem ônibus, assim, ó, só tem um às 7 da manhã. Aí o cara perdeu aquele ônibus, o que acontece? Ele não tem outra opção, o próximo vai ser só às 8 da manhã. Às 8 da manhã é o horário que ele tem que estar na empresa. O IFSC, quando se instalou ali no Bela Vista, qual era o problema? Ônibus para os alunos. Primeiro não passava por ali, depois os horários de ônibus depois da aula, né? Que é um problema que eu tenho aqui em Brusque. Que Brusque tem ônibus para saída dos operários às 10h30 da noite, depois não tem mais. Que é um problema que os alunos do Instituto Federal também encontram aqui. E como eles estão numa área que é ali no Jardim Maluche, na ponte do Jardim Maluche, eles não estão muito longe, mas eles estão longe do terminal. A aula deles terminando às 22h30, primeiro, porque depois não tem mais ônibus. E mesmo que termine um pouco antes, eles têm um bom percurso para caminhar até o terminal. E se perder aquele último ônibus das 22h30, tchau, acabou. Então vamos lá para a fórmula. Total de horas de ausência. Então a gente soma todos os funcionários que tiveram alguma ausência, todas as horas desses, e divide pelo total de horas trabalhadas por todos os funcionários. Então, um exemplozinho aqui, a confecção XYZ Infantil Limitada, situada em Gaspar, conta com 100 colaboradores. Vamos começar a anotar aí as informações. Então, a empresa tem 100 colaboradores que trabalham 8 horas por dia.
Professora, só uma pergunta. Oi, pode falar. É, no slide anterior. Voltando. Peraí, que eu tô procurando também aqui. Total Nessa, de horas de ausência? isso, nesse cálculo seria o total de horas que o funcionário faltou, correto? Sim, que todos eles. Ah, a gente tem 100. Desses 100, 10 faltaram? Por exemplo, são 12 horas no dia, então faço 100, 10 vezes 12, se faltar um dia no Se mês. eles faltaram um dia. Mas assim, um faltou 1 hora, né? Chegou 1 hora atrasado, o outro atrasou 30 minutos, a gente vai somando. Certo, então, por exemplo, vamos supor, faltaram 10, deu 10 horas faltas no mês, Hum, a minha dúvida está na divisão. Eu vou dividir pelo total de horas trabalhadas por todos os todos os trabalhadores do funcionários. setor X. Isso. De todos, Ah, todos. sim, só do setor, não da Se empresa tu, toda. se tu queres fazer do setor, ter a visão do setor, daí tu só fazes com os funcionários do setor. Se tu queres ter a visão da empresa toda, tu fazes com a empresa toda. Entendi. Tá, então estávamos aqui, 100 colaboradores, 8 horas por dia. No mês foram 20 dias úteis de trabalhos, descontados os finais de semana e feriados. Então foram 20 dias trabalhados. Então, se foram 20 dias e se trabalha 8 horas por dia, um funcionário trabalhou 160 horas. Um funcionário. Mas a gente tem 100, então a gente tem que pegar essas 160 horas trabalhadas no mês por um funcionário e fazer vezes 100 para a gente ter de todos. Essa é a ideia, que é esse número que vai vir aqui embaixo. Total de horas que deveriam ter sido trabalhadas por todos os funcionários em determinado período. É bem simples. Um dia 8 horas. O mês teve 20 dias. Então, 8 vezes 20, 160 horas no mês, um funcionário. Essas 160 horas a gente faz vezes 100, porque daí a gente vai ter as horas trabalhadas por todos. Então, tá aqui. E todos os 100 funcionários faltaram um total de 2 horas. Opa, aqui a gente está pensando nas faltas. Os 100 funcionários, todos faltaram 2 horas. Então, aqui a gente já tem que fazer 100 vezes 2, porque a gente sabe o total de atrasos, na verdade, né? De todos. E 5 funcionários faltaram um dia cada um. Um dia são quantas horas? 8. E foram 5 funcionários. Então, 5 vezes 8, a gente vai ter aqui 40 horas como o total das faltas desses 5. Daí a pergunta é: qual o índice de absenteísmo da empresa no mês passado? Vamos aqui ao detalhamento, que é aquilo que a gente já conversou. Horas trabalhadas totais no mês. Horas trabalhadas por um funcionário. 8 horas por dia, vezes 20 dias, 160 horas mês. Horas trabalhadas por todos. Então, um funcionário trabalha 160 horas no mês. 100 funcionários, vezes 100, os 100 funcionários trabalharam 16 mil horas no mês. Então, a gente já tem lá a parte de baixo da conta. A parte 2 são as horas de ausência no mês. Então, aquilo que a gente já conversou, os 100 funcionários, eles se atrasaram, faltaram 2 horas no mês, então todos eles. Então, 100 funcionários vezes 2 horas no mês são 200 horas no mês. Mas a gente teve 5 funcionários que faltaram 8 horas, que foi um dia inteiro. Então, essas 8 horas dos 5 funcionários são 40 horas mês. Então, as ausências são as 200 horas de todos, mais as 40 horas dos 5, que está aqui, 240. Então, a gente já tem a parte de cima da conta.
Então, as horas de ausência, 240 no mês, divididas pelas horas trabalhadas de todos, as 16 mil horas no mês, vezes 100 dá um índice de 1,5%. Professora, Pode falar. outra pergunta. Sim, vamos lá. São 2 horas de ausência dos 100 funcionários do total, Isso, correto? sim. E 5 funcionários faltaram 8 horas, que seria um dia. Esses 5 funcionários já não estão inclusos ali no 100? E nos 100 eles estão com aquelas 2 horas. E além Então, dessas 8, eles também chegaram atrasados e que acabou somando 2 horas. Não está contabilizado 2 vezes. entendi. Entendi. Além de ter faltado aquele dia inteiro, né? Aqui, digamos assim, ó, esses 5 eles saíram num dia 2 horas antes do horário deles terminar, porque eles tinham médico. Aí eles ganharam o atestado no outro dia de 8 horas. Pode ser Correto. um pensamento Entendi. assim, tá? Se esse índice de 1,5 é alto ou baixo, a gente tem que procurar na literatura. A gente tem que procurar em artigos que tragam isso, para a gente ter uma ideia se isso é alto, se isso é baixo, se a gente não precisa se preocupar com esse índice ou se ele já começa a ser preocupante. Tudo ok até aqui, pessoas? Alguém gostaria de contribuir? Tudo ok, então? O retorno do investimento, né? Quando a gente quer conquistar o coração de um empresário, basta falar para ele em dinheiro, que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ter um bom retorno. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe o retorno do investimento da parte de treinamento. Então, o ROI, que é o ganho obtido, menos o custo, dividido pelo custo do treinamento. Daí, vezes 100 para a gente ter o índice em termos percentuais. Eu fico imaginando aqui, lembra que eu citei para vocês aquele corretor de imóveis aqui de Brusque, que tinha um ano para vender 10 apartamentos de luxo e vendeu em 2, 3 meses? Né, que recebeu treinamento para vender esses apartamentos. Dá para imaginar o retorno do investimento daquele treinamento para a construtora? Nossa, foi altíssimo, né? Vamos ver se eu trouxe aqui algum exemplo, não me lembro. Não, eu não trouxe, mas a gente pode calcular aqui. Pensando lá na área de vendas, né? Um treinamento de técnicas de vendas. Que os nossos vendedores, eles vendiam em média 80 mil por mês. Aí eles passaram a vender 100 mil por mês. Então a gente teve um ganho aí de 20 mil. E o custo do nosso treinamento, digamos que ele foi com a gerente da nossa loja, então já era o salário dela, um material outro, o lanchinho. Então vamos lá que o custo foram R$ 1.000 desse treinamento. Então a gente tem 20 mil do ganho obtido, menos o custo do treinamento, dividido pelo custo do treinamento. Aqui eu acabei colocando só 20 mil, mas pensando que a gente tem uma vendedora só, não, né? A gente tem 5 vendedoras. Então, todas as vendedoras vendiam em média 80 mil, elas passaram a vender 100 mil. Dá uma diferença de 20 mil cada uma. Então, a gente tem que fazer esse 20 mil vezes 5. Que aí vai dar 100 mil no lugar do 20 mil. Então, os 100 mil menos 1.000, dividido por 1.000,
Os 100 mil, que são os 20 mil por cada uma das 5 vendedoras, menos o custo 1.000. Acho que o custo 1.000 eu fui muito mão de vaca, né? Vamos colocar aqui uns 5 mil de treinamento. Então, o ganho foi de 100 mil, o custo de 5 mil de treinamento, e a gente divide aqui pelos 5 mil. Vamos fazer a continha. Alguém está acompanhando aí a continha? Dá 19, professora. Dá 19? Uhum. Vezes 100? 1.900. Por 100. Tivemos um excelente retorno do investimento. Então, sempre lembrar o ganho obtido, né? A nossa diferença aqui foi 20 mil, mas são 5 vendedoras, então é 100 mil. A gente investiu 5 mil reais no treinamento. Então, a gente tira o custo aqui do ganho obtido e divide novamente pelo custo e faz vezes 100, que daí a gente tem o percentual. Indicadores de índice de treinamento. Quantas pessoas na empresa receberam treinamento este ano? Se eu perguntar para vocês nas empresas de vocês, foi 100%? Posso garantir para vocês que o índice do IFSC em termos de docentes foi 100%. Todos os docentes receberam treinamento. Das TICs, das tecnologias da informação e de comunicação. Quantas empresas conseguem chegar assim a 100% no ano? E esse 100% nos docentes do IFSC não foi um treinamento só, não. Foram vários. Né? Aquelas semanas que a gente ficou sem aula devido àquelas assembleias, eles foram todos aproveitados com vários treinamentos. Então, para a gente chegar no percentual, a gente precisa do total de treinados dividido pelo total dos funcionários. Aqui o IFSC não lembra o número de professores, mas seria aquele, se forem umas 60 pessoas, 60 professores dividido pelo total de professores que são 60, vezes 100, a gente tem aí 100%. Então, o ideal é isso. Chegamos aqui a 100%. Que todos sejam treinados. Né? E isso precisa passar por um programa de treinamento. Isso é um bom TCC. Né? Dependendo do porte da empresa, a gente não consegue fazer um programa para todos os funcionários. Mas a gente pode pegar para um cargo e pode montar para o analista de gestão de pessoas. Desde que ele entra na empresa, então aquele treinamento inicial e depois os treinamentos lá para aquele programa de cargos e salários, para ele subindo os degraus, os treinamentos que ele precisa fazer e que a gente pode oferecer pela empresa ou que ele precise buscar no mercado. Então, a gente pode aliar aqui, ó, para um TCC, o programa de cargos e salários e o treinamento com foco na carreira, com o objetivo que ele tenha treinamentos todos os anos. E mesmo que a gente faça um programa, por exemplo, agora com essa história da pandemia, com o home office, muitos treinamentos que não tinham sido planejados, mesmo por empresas que têm um programa instalado, precisaram ser reestruturados para atender a nova realidade, e rápido. Lembra que o palestrante falou que tem universidade que ainda não conseguiu fazer os treinamentos, né? Outras levaram 3 meses.
e conseguiram engrenar. E outras em 15 dias já estavam. Por quê? Porque elas já tinham um planejamento, né? Elas já tinham um programa de treinamento. Elas só tiveram que reestruturar o programa, né? Trazer alguns treinamentos para frente, mudar alguns posicionamentos. Porque, na verdade, as tecnologias já estavam aí, a gente só não estava usando. Pelo menos enquanto aulas presenciais, né? O EAD já usa faz tempo. E a gente precisa se preparar agora para o estudo híbrido que virá no pós-pandemia, porque a gente não vai voltar todos de uma vez. Primeiro 30%, depois mais 30% e depois a gente fecha. Né? Os primeiros 30% são esses com maiores necessidades. Formandos, pessoas com dificuldades de tecnologia, de acesso. Então, precisamos passar aqui por treinamentos. Ok aqui, pessoas? Temos vagas, né? Quantas pessoas a gente atrai por vagas? Como é que é o nosso, entre aspas, marketing pessoal da empresa? Né? Porque tem aquelas empresas que todo mundo gostaria de trabalhar, né? Aquelas que, às vezes, o pessoal que é funcionário, quando eles fazem um treinamento, que há integração com outras empresas, o pessoal pergunta como é que faz para entrar nessa empresa, né? Que todo mundo tem interesse naquela empresa, ela é bem vista na comunidade. Se eu perguntar para vocês se tem 5 empresas em Gaspar e Blumenau, que vocês gostariam de trabalhar? E aí, o que temos em Gaspar e em Blumenau? De empresas que já têm um posicionamento na mente das pessoas, de bons lugares para se trabalhar. Via Cred? Via Cred. Eu pensei Círculo e Bung. Pensei errado? Pensei certo? Posso colocar aqui na minha lista? Círculo e Bung? Eu concordo com a professora. Tem HBCs em Blumenau? Tem a Sênior? HBCs, a Sênior. Às vezes, já em algumas turmas, quando eu falo que eu trabalhei na Autônoma, o pessoal diz, ainda é uma boa empresa para se trabalhar. Não sei se vocês têm a mesma visão, se vocês têm contato com pessoas de lá, da Autônoma. De contato, mas faz tempo já, mais tempo, sei lá, 4 anos. Mas ainda assim era bem falado. Né? Então, eu coloquei aqui a Autônoma também. Mais uma, para a gente fechar. Então, eu vou falar. Karsten. Pode falar. Oi? Karsten. A Karsten. Eu ia falar o IFSC. Também. Quando eu vou por aí, né, os professores das outras faculdades dizem, como é que faz para trabalhar no IFSC? Concurso? Como é que faz? O IFSC? É que como vocês não são da educação, né, vocês não estão num curso para professores, vocês não pensam no IFSC. Então, a gente falou via Cred, Círculo, Bung. A Bung vai mudar de nome ou vai continuar o mesmo nome? Pessoal, que a unidade de Gaspar foi comprada, não foi? Ela foi comprada pelo grupo, né? Sim. Via então, Seara. Aquela fábrica ali, aquela planta, ela passa a ser deles, mas a gente ainda assim tem o prédio administrativo que continua sendo o Bung, que é o BBS, né? Então, aquele prédio ali
a unidade do Brasil de administração, continua sendo Bung, e aquela unidade lá daí passa a ser do grupo. É um centro de processamento de serviços? Isso, a gente faz a parte concentrada dos serviços tax, comex, matéria-prima. Então, tem 2 centros grandes compartilhados no mundo, né? Então, é um Gestão de Mohali. pessoas também é concentrado ali? Ou cada unidade tem a sua? Geralmente tem uma concentrada para cada unidade, né? Porque é uma coisa mais local. Mas a gente tem, sim... Na verdade, ali, eu acho que não. Porque ali é só do prédio, eu acho. Pela concentração de pessoas que a gente tem. Tem, eu acho que 4 pessoas no RH ali do prédio. Então, Então, não. acho que não. Porque eu lembro quando eu lecionava na Univale, quando a gente atravessa ali a 101, que a gente entra em Itajaí, tem o pórtico e tem a polícia rodoviária, tem um pequeno postinho e tem um prédio que era o centro de distribuição de serviço da Perdigão. Aí a Perdigão foi lá para o Rio, em Itajaí, e aquele prédio passou a ser da Seara. E há 6 anos antes de eu entrar no IFSC, ele era o prédio da Justiça de Itajaí. Bem interessante que a gente viu assim, as marcas passarem por ali, Perdigão, Seara, até que virou um prédio público. E agora a Bung, então, vai ser Seara? Será? Que foi via Seara, né? A gente ali, pelo menos na planta de Gaspar, a gente não sabe a denominação que eles vão dar para a fábrica. Mas como outras plantas foram vendidas, né, em outras unidades do Brasil, né? Tá, agora deixa eu te perguntar, eles compraram só a planta ou eles compraram a planta e os produtos que são produzidos ali, as marcas? Eles compraram as marcas, isso. Eles compraram todas as marcas de margarinas e eles só não compraram os óleos. Por exemplo, o óleo soia continua sendo Bung. Inclusive, ele vai ser... A fábrica vai ser locada para ser produzida aqui em Gaspar, porque só produz aqui em Gaspar. Só processa ali. Interessante. Muito interessante. Então, Viacred, Círculo, Bung, HBCs, Sênior, Autona, Karsten e IFSC. Ambev também, professora. Vamos colocar mais uma, Ambev. Então, essa questão da procura das vagas, claro, ela está muito relacionada com a demanda do mercado, com a necessidade, mas também, ao mesmo tempo, com esse marketing pessoal das empresas. Quando eu falo marketing, por favor, não levem da forma pejorativa, né? Porque marketing às vezes dá a impressão que é aquela maquiada que se dá, né, para o produto parecer melhor do que ele na verdade é. Aquela diferença entre identidade, que é o que ele é, e a imagem que ele vende. Vamos pensar numa identidade, numa imagem semelhantes. Então, qual é a conquista, qual é o envolvimento dessa empresa com a comunidade? Que ela cria esse desejo da gente querer trabalhar lá. Então, vamos aí. Como é que a gente faz a continha? O número total de candidatos dividido pelas vagas abertas. Se a gente tem lá umas 180 vagas e nós tivemos 2.000 pessoas, a gente precisa então dividir essas 2.000 pessoas por 180. Quem está com a calculadora aí, se eu tivesse dito 200, era mais fácil. Ai, que número chegamos? Qual que é mesmo, professor, o número? 2.000 dividido por 180.
11,111, daí vai assim por diante. 11,11? Sim. Uma média de 11,11. Né? Quando eu fiz o concurso no IFSC, tivemos 588 candidatos para 9 vagas. 65,33. 65 por vaga. É igual aquele esquema do antigo vestibular. Candidatos inscritos pelo número de vagas. E aqui, quanto mais alto, maior a nossa popularidade na comunidade ou maior a crise, né? Custo médio por contratação. O custo da contratação, ele fica igual ao valor investido e o número de contratações que foram feitas. O que envolve aqui esse valor investido? O salário dos funcionários, se a gente precisou comprar alguns testes, alguns materiais, tudo é envolvido. Daí a gente soma esse valor de investimento aí para contratação e o número de contratações. Se para essas contratações, por exemplo, a gente teve 3 funcionários envolvidos, vocês lembram lá na seleção, a entrevista, quem são os 3 que devem fazer a entrevista? Lá no recrutamento e seleção? Eu lembro da Ana. Da Ana? Isso. Que foi contratada? Sim. Ela passou pela psicóloga ou psicólogo, né, por esse profissional de psicologia que trabalha lá na área de gestão de pessoas, mas passou pelo supervisor direto e passou também pelo gerente da área. Né? Lembrando que a psicóloga vai pegar tudo que estiver relacionado com a área comportamental, enquanto que o supervisor já vai conseguir perceber se a pessoa sabe fazer aquilo que ela diz que sabe. Enquanto que o gerente vai analisar, então, as questões conceituais e principalmente de habilidades humanas. Qual é o valor da hora de cada um desses profissionais? E quantas horas eles trabalharam? Se foram contratadas 5 pessoas, se eles investiram 1 hora cada um, né? Então eles trabalharam 5 horas. Aí a gente faz as multiplicações aqui das horas de cada um deles e a gente tem esse valor investido. E se a psicóloga precisou comprar algum material, aí a gente acrescenta esse material aí também. E divide pelo número de contratações. E aí a gente tem o valor médio por contratação. Então, só para a gente relembrar aqui, para a gente fechar a noite, a produtividade, a gente pega aquele valor que foi produzido no período, se a gente quer analisar o mês, ou se a gente já quer analisar dia a dia e divide pelo número total de funcionários. A rotatividade, a gente pode pegar o número dos funcionários demitidos e dividir pelo número médio totais de funcionários no período. A gente pode fazer mês a mês, o ano, para sentir como é que foi o ano, e fazer vezes 100. O absenteísmo, a gente precisa somar todas as horas de faltas e dividir por todas as horas trabalhadas de todos os funcionários. O retorno do investimento já é aquele cálculo que a gente vai precisar do valor que foi adicionado, o que a gente ganhou depois daquele treinamento, tirar o valor do treinamento, do custo e dividir pelo custo. O índice de treinamento ideal que chegue a 100% dos funcionários tenham treinamento no ano.
Então, a gente precisa acompanhar desde a entrada desse funcionário na empresa, lá os treinamentos admissionais, e ir trabalhando as competências dele, né? Lembrando que em termos de treinamento é o tal do CAC, a capacitação quando a gente cria as habilidades, depois a gente precisa aprimorar essas habilidades que ele tem, acompanhados pela qualificação, que é essa educação formal. Então, a gente capacita, a gente aperfeiçoa e a gente qualifica. E o ideal é que chegue no ano a 100%, que todos os funcionários passem por isso. Para que isso aconteça de uma forma clara e bem feita, a gente precisa ter um plano de treinamento para cada um dos cargos. Candidato vaga, né, bem simples. Quantos candidatos tivemos para quantas vagas? É só dividir. E aí a gente tem lá o candidato vaga. E por fim, o custo do recrutamento e seleção, a gente pega tudo que tivemos de custo com isso, hora de funcionário e materiais que foram adquiridos, e também a gente faz a divisão lá pelas pessoas contratadas. Esses são os principais, mas dependendo dos autores que a gente for buscar, eles podem resumir em 5, principalmente pautado aqui em turnover, absenteísmo, retorno, treinamento e essa parte de recrutamento. Tá? Mas tem autores que trazem 14, trazem outros índices. Então, em termos de indicadores chaves de performance, de gestão de pessoas, a gente teve uma geral hoje.